Prepare-se para decolar com o Modo Avião, o podcast que vai te levar às alturas do mundo imobiliário. Apresentado pela Cúpula e Imob Report e com o apoio de gigantes como Credialuga, Superlógica, Seller, Contimob, Auxiliadora Predial, Loft e Refera. Pegue seu assento, relaxe e aproveite o voo. Como você imagina a sua imobiliária daqui a 4 anos? Bom, a Loft quer que você chegue no topo antes e sabe que o caminho é fazer mais negócios. Por isso, a Loft oferece soluções tecnológicas e financeiras para simplificar a jornada de compra, venda e aluguel. Descubra o melhor em fiança aluguel, CRM imobiliário, financiamento e conquiste até novos leads com o portfólio único compartilhado. Acelere sua imobiliária com Loft Mais Negócio. Olá, ouvintes! Estamos aqui em mais um episódio do Modo Avião. Eu sou a Renata Maciel e estou super contente de estar aqui gravando em Maringá hoje. Estou com a Ana Paula Santana. A Ana Paula é sócia e gestora do time de lançamentos da Patrimônio Inteligência Imobiliária. Ana Paula, um prazer estar aqui com você. Bem-vinda. Obrigada, Renata. O prazer é todo meu. É uma honra para mim estar aqui. Hoje eu estou do outro lado da mesa, né? Normalmente eu estou gravando podcast, mas eu estou entrevistando. É a minha primeira vez sendo entrevistada e, assim, ainda mais no Modo Avião. Que honra para mim estar aqui. Obrigado pelo convite. Ah, sensacional. A gente fica muito feliz. E espero que essa primeira vez seja, né, a primeira de muito. E que seja super tranquilo e proveitoso para você. Porque, para mim, cada vez conversando com alguém, ainda mais alguém como você, muito jovem, que está aí com uma empresa de sucesso. A Patrimônio, no primeiro ano, está cumprindo agora, está fechando o seu primeiro ano. Vai fazer um ano agora em março. Aniversário de um ano. Uma empresa que o ano passado, já com tão pouco tempo de vida, 90 milhões em VGV, não é para qualquer um, né? Antes mesmo de fazer um ano. Então, vamos contar, quero que você conte um pouquinho, né, da trajetória até agora, que mesmo curta, já está trazendo, enfim, muito, muito promissora. Mas eu queria saber um pouquinho de você, né, Ana? Você me parece que tem já um DNA de vendedora, né? Verdade. Você começou muito jovem, você é jovem, 30 anos, né? Você tem? Eu vou fazer 32. Tem hora que eu até me perco na idade também, gente. As pessoas perguntam, depois dos 30 a gente para de contar, né? Quantos anos você tem aí? Fico assim, 30, 31, 32. Eu vou fazer 32. Maravilha. E você tão jovem, né? Já empresária com o teu negócio, mas você começou já como vendedora muito jovem. Conta um pouquinho como é que foi essa trajetória até chegar no mercado imobiliário. Vou contar. Eu comecei a trabalhar aos 16 anos. E meu primeiro contato com o mercado de trabalho foi com vendas. Então eu já fiz de tudo um pouquinho. Já fui atendente de telemarketing, já trabalhei no varejo, já trabalhei em shopping de atacado, com roupa, com calçada. Eu já fiz de tudo um pouquinho com vendas. Mas se você me perguntasse um pouquinho antes ali de eu entrar no mercado imobiliário, você já pensou em vender imóvel? Vou dizer, nunca. Passou isso na minha cabeça, nunca. Mas eu fiz uma transição de carreira, eu fiquei 5 anos trabalhando numa loja de roupas, uma boutique, aqui em Maringá. E aí eu comecei a olhar para o mercado de trabalho e pensar, aonde que eu consigo ganhar mais? Eu tenho um noivo, que hoje também é meu sócio, vou falar dele aqui um pouquinho já. E ele falou assim, Ana, seu trabalho vale muito. E eu, na época, estava tentando fazer direito, eu fiz 2 anos de direito, e eu falava, não, eu preciso ter uma profissão. Porque vendedor não é profissão. Olha a cabeça, né? Não, vendedor não é profissão. Vendedor é profissão de quem não tem uma profissão. E eu queria muito ter uma profissão. E aí eu tentei nutrição, tentei fazer direito por 2 anos. Não deu certo, eu não gostava. E aí eu fiquei perdida um tempo. Eu falava, gente, mas... Aí meu noivo falava pra mim, Ana, você é uma excelente vendedora. Você tem, assim, você já tem um dom natural. Se você utilizar métodos, se você utilizar processos, você vai voar. Vamos olhar para esse mercado porque você tem um talento grande e você precisa ser bem remunerada por isso. E aí eu falei, será? Eu comecei a fazer ali alguns lugares, mapear alguns lugares que eu teria vontade de trabalhar e que eu conseguiria ganhar mais. E aí... Fiz um acesso para esses lugares, mandei um currículo, eu fiz 3 entrevistas e as 3 me chamaram. E aí eu falei, putz, pode ser que seja real isso aí.
Aí eu peguei e fui para uma loja, para uma fábrica, na verdade, de móveis soltos, de móveis de alto padrão. E eu comecei a ter muito contato com arquitetos, com obras. Eu comecei a visitar os apartamentos para medir, para fazer o mobiliário. E foi onde eu comecei a ter contato com o mercado imobiliário. Ainda de forma, assim, um pouco mais indireta, mas eu comecei a visitar as obras, recebia muito projeto, visitar os empreendimentos prontos. E aí eu pensava, poxa vida, essa pessoa gasta aqui 500 mil só em móveis soltos para pôr aqui nessa casa. Imagina quanto ela paga na casa, imagina quanto ela paga nesse apartamento. E aí eu comecei a vislumbrar aquele mercado, comecei a gostar. E eu atendi nessa empresa o dono de uma imobiliária. É uma imobiliária, assim, bem conhecida, que são amigos nossos aqui no mercado, inclusive. E ele falou assim, olha, eu vou pegar você para trabalhar para mim, eu vou levar você embora, vamos virar corretora que você vai ficar rica. E começou com aquele papo e tal. Aí eu comecei a analisar, olhar para esse mercado, né? E aí eu já estava ganhando super bem nessa empresa, eu já tinha batido ali o maior salário da empresa, tanto que eu entrei lá, a empresa faturava X, ela dobrou o faturamento em 8 meses que eu fiquei ali. Foi bem legal, foi um desafio bem legal para mim. E eu comecei a vislumbrar o mercado imobiliário. Comecei a olhar de forma ainda distante e pensei assim, tá, aqui, como é que eu faço para ganhar o dobro aqui na empresa que eu tô? Aqui eu já não tenho mais espaço para crescer, né? Porque crescer dependia de que a fábrica crescesse, porque a mão de obra ali da empresa ela não conseguia fabricar mais com a mão de obra que eles tinham. Então, teria que crescer toda a empresa. E eu não sei se estava alinhado isso com o propósito, né, dos proprietários. E aí eu falei, como que eu faço para ganhar o dobro agora? Beleza, ganhar 10 eu já aprendi. Como é que eu faço para ganhar 20, 30? E aí eu vi essa possibilidade no mercado imobiliário. E foi muito engraçado que eu comecei a olhar apartamentos para mim. Eu e meu noivo começamos um processo de olhar apartamentos para a gente comprar. Bem tudo aconteceu na mesma época. Você como cliente, por um lado, mas por outro mas também. Por outro já olhando. Como e aí a gente ficava assim, admirados com a falta de profissional, o atendimento ruim que a gente recebeu. As pessoas não queriam saber, o que você precisa, qual que é a tua necessidade com o imóvel? Não, é quanto você ganha, quanto você consegue comprovar de renda. Respondia lá 2 vezes no dia, a conversa não fluía e você ia para um atendimento, a pessoa não sabia te responder direito. E a gente ficou bem assustado com aquilo, porque eu trabalhei com vendas a minha vida toda. E aí eu falei, poxa vida, mas será que pessoas falam que no mercado imobiliário ganham tão bem, são tão remunerados, e é esse o atendimento que as pessoas têm? Se eu venho pra cá, eu fico rica. Eu me garanto. Exatamente, aquela coisa, né? E aí a gente começou a analisar. E aí quando foi em dezembro, a gente tava saindo de viagem, eu e ele, assim, no carro, e a gente falou assim, vamos fazer um plano pra gente ir pro mercado imobiliário? Ele falou, vamos, eu termino engenharia civil no final do ano que vem, isso em dezembro. Você inicia o Cresce agora em janeiro, é 1 ano para fazer o Cresce. E assim que a gente terminar, vai os dois pro mercado imobiliário. Que incrível! Isso passou a se tornar um plano de vocês, até como casal ali, fazer uma transição de carreira. Os dois juntos. Ele trabalhava com formatura, na época, vendia formaturas de medicina. Sim. E eu vendendo móveis soltos. E a gente falou, vamos fazer esse plano. Só que eu sou meio assim, acelerada, né? Aí voltamos de férias, janeiro eu iniciei o Cresce. Fevereiro eu comecei a seguir alguns corretores, comecei a me interessar, alguns corretores na época, assim, era Ricardo Martins, Gustavo Braga, esse pessoal, né, que fazia bastante sucesso no digital, fazem ainda. E aí eu comecei a seguir, comecei a pesquisar, ouvir os podcasts também. E eu falei, não, eu não vou esperar até dezembro. Eu tô pronto, eu quero ir agora. Eu já quero ir aprendendo. Eu quero aprender na teoria e na prática junto. E aí, quando foi em março, eu fiquei janeiro e fevereiro nessa empresa. Em março, eu aceitei o convite de ir para uma construtora. E foi ali o meu primeiro contato com imóvel. Eu trabalhava com empreendimento comercial, era um parque empresarial. Então, eu vendia salas comerciais ali de 50, 100 metros quadrados, mais ou menos. E o meu público, de início, foi o investidor. Perfeito. Lançamento imobiliário e investidor. E eu sempre gostei de ter todas as respostas para o meu cliente. Eu gostava de estar preparada na hora de atender um cliente. E aí eu comecei a estudar sobre investimento imobiliário e eu tinha muita dificuldade em achar informações sobre o tema.
achar alguém que me ensinava sobre investimento imobiliário. Então, eu comecei a ver sobre investimentos no mercado financeiro, para entender um pouquinho mais. Comecei a criar planilhas de Excel para fazer conta, comecei a ver histórico. Tá, quanto valoriza um imóvel ao ano? Ah, depende, porque pode ser 5, pode ser 10, pode ser 15, e aquilo ficava confuso na minha cabeça. Eu não achava, assim, um passo a passo de como atender o investidor. Então, eu comecei a fazer muitas pesquisas, eu comecei a ganhar a confiança do investidor, eu estudava bastante para isso. Se preparar mesmo para um serviço diferenciado para o cliente. Exato. E cada vez que eu sentava na mesa com alguém, eram perguntas que eu não fazia ideia de como responder. E aí eu falava assim, olha, eu tô começando agora, eu não sei te responder isso, mas eu vou pesquisar e até amanhã te dou essa resposta. Eu não tinha vergonha de falar que eu não sabia. Muito bom. E assim, você conquista a confiança, né? Exato, não adianta eu ficar insistindo. Eu sentava na mesa, o investidor, normalmente você vai sentar na mesa, ele sabe mais que você. Com certeza. Entendeu? Ele sabia fazer conta. Se eu falasse qualquer besteira ali, ia tirar totalmente a minha credibilidade. Exatamente. Que estava justamente em você querer conquistar a confiança, em querer ser relevante. E aí eu não queria perder a confiança dele. Eu falei, é mais bonito falar que eu não sei, né? Exato. E quem sabe ele pode ensinar também. Então eu aprendia muito com os clientes. A cada cliente que eu atendi, eu aprendi uma coisa diferente que eu usava no próximo atendimento. E com isso você acabou desenvolvendo uma certa especialização, né? Em falar com esse público investidor. Exato. Isso de alguma forma tem a ver com a própria criação, né? O próprio direcionamento que vocês deram para patrimônio quando vocês abriram a imobiliária? Tem a ver. E principalmente por conta do nicho que a gente tá, que é lançamentos imobiliários. Certo. Desde o início da minha jornada, eu sempre atuei em lançamentos. Então, eu fiquei pouco nessa construtora. Eu fiquei 3 meses ali, vendi um imóvel já no primeiro mês. Eu vendi 3 imóveis, um por mês. Uma sala por mês. E aí, eu fui convidada para participar de um time que ele estava sendo criado, de uma imobiliária muito relevante aqui em Maringá. O diretor me chamou e falou assim, a gente está criando um time de lançamentos de médio e alto padrão, que é um nicho que a gente ainda não está atendendo tanto, porque a nossa especialidade é mais focada para o econômico. Então, a gente quer atuar nesse mercado e a gente está montando um time especialista para isso. Você quer fazer parte? Só que eu só não tenho ainda um gestor. Eu falei, não, eu vou com você e eu tenho um gestor para você. Aí, fiz a indicação do meu noivo. Aí eu meio que obriguei ele a vir junto comigo, né? Ele tava ali em cima do muro ainda. Então, eu vim, 3 meses depois eu trouxe ele também. E aí, ele trouxe um amigo dele que trabalhava com ele, também muito bom no que fazer, um excelente vendedor, um excelente profissional, falou, não, vamos junto comigo encarar esse projeto aí, né? Eu não sei o que fazer, a gente vai descobrir no caminho. Eles também não tinham experiência com o mercado imobiliário, e aí começou esse time de lançamentos, ele, como meu noivo, como gestor, e eu e o Luiz Felipe, que hoje é meu sócio, como corretores. E foi um processo, assim, foi um tempo que a gente passou ali muito legal. Foram quase 3 anos nessa imobiliária. E foi muito, muito bacana pra gente, enriquecedor. A gente cresceu muito, a gente aprendeu muito. E uma coisa que a gente é muito grato é que eles sempre nos deram muita liberdade ali dentro com relação à criação dos processos, a trazer projetos novos. E isso fez muita diferença. Quando a gente entrou logo no início, eu e o Luiz sempre ajudando o Felipe muito com as estratégias, com o projeto, porque a gente não sabia o que fazer, mas que tinha o plano de fazer aquilo dar certo. Independente de tudo, a gente ia fazer dar certo. E não sabia vender imóvel, então a gente via como que as pessoas vendem imóvel. Analisava, mas assim, a gente não chegava a um consenso do qual que era o processo que eles seguiam, até porque eu acho que não tinha processo nenhum. Sim. E aí, E a gente falou, então, vamos criar o nosso. Então, eles sempre deram bastante liberdade pra gente. Uma das coisas que a gente fez foi ter um CRM adequado, logo no início. Porque o CRM que eles utilizavam não atendia um time de lançamentos. A gente não tinha aquele funil Kanban, sabe? Com processo de início ao fim do funil pra gente caminhando com o cliente, pra estar fazendo aquelas ações de interação, relacionamento. A gente não conseguia cuidar do cliente. Então, uma das primeiras implementações que foi feito nesse time foi ter um CRM. Depois, o Felipe trouxe o Power BI, onde a gente conseguia analisar dados. Olhando para dados já desde as etapas do funil. Desde o início. E isso foi uma cultura que a gente começou a criar naquele time. E que depois, a imobiliária, ela foi tendo a necessidade de pedir ajuda pra gente para
para distribuir para os outros times. Isso foi muito legal também. Então, vocês, pela experiência de vocês, pela necessidade de vocês, isso foi acabou sendo incorporado aos processos da própria imobiliária. Exato, e assim, nós não tínhamos experiência com o mercado imobiliário, mas a gente tinha experiência com venda. A gente tinha aprendido que venda, ela, tudo bem, talento é importante, mas que ela também depende de método. Que é um passo a passo, que existe um processo para você potencializar os resultados. Perfeito. E a gente já sabia fazer isso nos nossas experiências anteriores, né? O Felipe já muito mais maduro, ele tem 43 anos, já tinha muito mais tempo de mercado corporativo do que eu. Então, ele tinha ainda mais expertise nessa área. E aí, ele começou a fazer essas implementações. E aí, o Power BI ajudou a gente com dados. E a gente começou a olhar e ele falou assim, poxa vida, olha só, o nosso principal canal de aquisição para que a gente mais olha é a internet. Mas ela é responsável por 14% das nossas vendas. Olha aqui o resultado. A grande maioria das nossas vendas, mais de 85%, ela vem de busca ativa, indicação, lista pessoal. Não é de internet. Vamos potencializar isso. E aí a gente começou a trazer projetos para potencializar a busca pelo cliente. E a gente não fazia o que os nossos corretores ficavam esperando, lead, nada disso. Então, a gente começou a pôr várias estratégias que foram dando certo. E isso a gente foi trazendo ferramentas, ferramentas para mais inteligentes, né? Para a gente acessar de forma mais inteligente o cliente. Porque no começo, como é que a gente fazia a busca ativa? Batendo na porta das casas, juro, a gente entregava cartinha na porta das pessoas, falando, você aqui do bairro, a gente quer que você, morador, receba primeiro essa informação de que vai ter um empreendimento aqui no seu bairro. A gente quer privilegiar você que é daqui já. Perfeito. Então, a pessoa lia a cartinha ali, não tinha nada, foto de imóvel, nada. Clique aqui nesse QR Code para saber tudo sobre esse empreendimento do ladinho da sua casa. Aí a pessoa queria ver o que era, né? Então, assim, a gente começava a captar contato, deixava na caixinha de correio. Muito legal isso, né? Porque vocês foram investigar realmente a origem de leads e vocês conseguiram fazer um cruzamento entre ações online e offline. Muito teste, né? Me parece. Muito teste. E isso comprovado realmente por análise do que estava acontecendo, né? De quem estava procurando e tudo mais. E entendo que é isso, vocês foram formando ali, né, naquela experiência, o processo que vocês foram adotar posteriormente na Patrimônio. Exato, a gente adotou esse processo e a gente foi melhorando ele. Então, desde o início, Renata, nesse mercado, nós sempre olhamos para processo, sempre olhamos para dados, sempre olhamos para ter métodos para tudo. E isso a gente foi aperfeiçoando essa busca ativa dentro dessa imobiliária que a gente estava. Aí a gente começou a falar, não, no começo a gente ligava para as secretárias do médico, tentava burlar a secretária ali do empresário para ela passar o contato. O Júnior tá esperando a minha ligação. Imagina, o Júnior nem sabia quem eu era. Ana Paula, fala para ele que é Ana Paula, que ele tá esperando a minha ligação. Pra a secretária passar pro empresário, porque a gente ligava no fixo. E aí dava certo, olha, eu trabalho aqui ajudando empresários a investir de forma profissional. Você não tem 20 minutos para me receber aí, para eu te mostrar um projeto e tal? E nisso a gente conseguia agendar visita. Depois a gente foi aperfeiçoando, a gente foi conseguindo falar direto com essas pessoas no celular dela. E aí, o que aconteceu? Isso tudo nos trouxe um resultado muito bom. O nosso time cresceu, a gente ganhou expressividade no mercado. Ele cresceu de uma forma que o gestor, que era o Felipe, ele já não estava conseguindo mais fazer a gestão e desenvolver cada corretor individualmente, né? A gente tem o Vicente Falcone, ele fala sobre... ele tem uma teoria que é two pizzas teams, que é 2 pizzas tem que alimentar um time. Ou seja, um gestor, ele dá conta de desenvolver bem até 10 pessoas. Perfeito, faz todo sentido. A gente também acredita muito nisso, porque as pessoas realmente precisam de acompanhamento dos corretores. Diário, né? É um desenvolvimento contínuo e é nessa interação que a gente sabe que os negócios acontecem, né? Mas aí vocês começaram a encontrar essa dificuldade porque os times cresceram e a gestão não estava conseguindo. Exato. E eu e o Luiz, a gente sempre ajudou o Felipe na implementação dos processos, dos projetos. Então, a gente já tinha ali um contato mais próximo da gestão também. E aí foi aonde o Felipe, como gestor, apresentou um plano para a empresa que a gente estava, onde o time ia ser dividido em 2
Eu ia ficar como gestora do time de lançamentos de Maringá. O Luiz, que já estava num projeto de longo alcance, atuando aqui na cidade de Londrina, que é próximo de nós, Campo Grande também, Curitiba. Ele já estava atuando nessas cidades à distância através das nossas tecnologias e já estava performando, então a gente ia dividir o time. Ia ter um gestor para Maringá e um gestor para longo alcance. E nisso, o nosso plano apresentado para a imobiliária, a gente ia dividir a mesma quantidade de corretores, só que a gente ia dobrar a meta. Porque você entende que agora tem 2 gestores potencializando esse resultado? Perfeito. E o Felipe, ele ia vir ali para a supervisão, para a diretoria desses 2 gestores, né? Desse time. Então, esse plano, inicialmente, a gente apresentou isso para a imobiliária, que a gente estava. É até legal contar essa história aqui, porque eu acho que muita gente tem curiosidade de saber como é que foi isso que aconteceu, como é que surgiu a Patrimônio, né? Então, já enganchando aí, né, como que iniciou a Patrimônio. A gente apresentou esse plano para a imobiliária. Inicialmente, foi um plano que eles gostaram muito, foi bem recebidos, fez sentido. E aí, então a gente precisa de um tempo para implementar isso aqui. Vamos começar a partir do ano que vem? Isso já era agosto, julho? Precisamos de 6 meses, vamos implementar isso. Tudo tranquilo, então vamos começar. E aí eu comecei a buscar me desenvolver como a parte de liderança. Perfeito. Porque eu tinha ali algum contato com a ferramenta de gestão, mas lidar com pessoas é um desafio, né? Então eu comecei a me desenvolver, buscar cursos de liderança. Eu fiz o Dale Carnegie, o DYLB do Dale Carnegie, que é um curso assim que foi muito legal para mim. Comecei a buscar literaturas, o próprio Vicente Falcone, fui aprender sobre gestão. E quando chegou em janeiro, eu estava pronta para assumir o time. Eu falei, não, eu quero então agora ser gestora, e eu estava me sentindo pronta. E o meu sócio, o Luiz Felipe, também. Ele já tinha feito também vários outros cursos. Ele já estava desde o início, não estava nos meus planos. No dele estava. Desde o início já ele entrou e falou, não, um dia eu quero ser gestor. Eu não. Eu passei por esse processo de aceitar ser gestora. Porque eu me achava assim, não, eu sou boa corretora e eu quero melhorar cada vez mais. Eu aprendi a ganhar 30 mil por mês, agora eu quero ganhar 50. E aí eu quero crescer como corretora, mas aí depois foi mudando essa mentalidade. Aí você foi envolvida, né? Eu e é fui isso, envolvida. se a pessoa também já tem a aptidão, né? Vamos aproveitar, né? Exatamente. E aí vocês foram se preparando e até onde eu sei, né? Esse preparo, inclusive, nos treinamentos, vocês passaram por um treinamento nosso, né? Já eu vou chegando lá. Não, eu tô aqui. A gente passou por um treinamento, assim, de vocês, que foi uma virada de chave para nós. E graças a Deus, ele foi muito no início da nossa empresa. Então, veio muito de encontro com o que a gente buscava. Que era ter um diferencial dentro da nossa imobiliária. Mas aí a gente já estava com o patrimônio, quando a gente passou pela gestão de lançamentos do Cúpula. Foi, assim, muito legal. Mas voltando um pouquinho aqui para trás, nós nos preparamos. Aí chegou janeiro, a gente estava já preparando para assumir com todas as estratégias. Imagine que eu, em janeiro, já comecei assim, com todas as estratégias do que eu ia fazer com o time, com um PDI pronto, uma DRD pronta de corretor para fazer. Enfim, né? Passei as férias planejando aquilo. Todos os detalhes já da gestão desse time já estavam. Exato. E aí, assim, as coisas não saíram como a gente planejava. Chegou janeiro, mudou os planos da imobiliária e a gente tinha 2 saídas. Ou continuar como estávamos ali, ou a gente seguia com o nosso plano. E seguir com o nosso plano era montar a nossa imobiliária. Então, nós 3, nós se juntamos, porque assim, desde o início, nós entramos junto, a gente se desenvolveu junto e a gente estava junto naquilo. E a gente falou, não, a hora que um crescer, os 3 crescem. Se um precisar sair, os 3 vão sair. A gente tá junto nisso. E aí, quando eu vi que não ia ser possível executar o nosso plano, eu falei, não, então eu opto por sair. Aí o Felipe, ele não queria sair, que é hoje nosso diretor, né? Ele falou, não, vamos tentar ajustar, vamos ficar então mais um ano, Ele tentou ainda puxar para que a gente ficasse. Aí, a gente precisava ser unânime. Sim. Porque se 2 falassem que ia ficar, eu ia ficar também. Aí o Luiz pegou e falou assim, não. Aí o Luiz tinha voltado de Campo Grande, acabado de sair de um projeto, e aí ele falou assim, não, nós vamos seguir com o plano. O nosso plano é esse. E hoje, o nosso plano é executado exatamente assim. Hoje, o Felipe é diretor da nossa empresa. Eu sou gestora do time de lançamentos de Maringá. E o Luiz Felipe, é gestor do time de lançamentos de longo alcance. Maravilha. Vocês super se prepararam, mesmo que não fosse, né, a ideia inicial, sair e abrir a sua própria imobiliária.
Mas é isso, né? Vocês investiram no autodesenvolvimento e isso preparou vocês para esse projeto. E aí eu queria entender um pouquinho mais essa conexão, te perguntar sobre essa conexão entre a experiência, né, que nós falamos lá atrás, com os investidores, com esse público, toda esse know-how que vocês foram adquirindo em termos de gestão, de olhar para dados, de olhar para a organização das informações, gestão dos corretores e tudo mais, formação de times também, a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu queria entender, né, o que a sementinha ali da Patrimônio, né, em termos, assim, de vocês já começarem essa operação com a questão do nicho, né? Como é que foi isso para vocês? Na Cúpula a gente defende muito, né, você foi testemunha ali, participando do GVL, o quanto que a gente entende, e nós somos prova, né, de que nicho, estando nichados para o mercado imobiliário, né, que dá certo. Exatamente. Então eu queria entender isso, como que isso foi organizado, né, de forma que vocês atuassem no nicho e como que está sendo essa escolha e os resultados. Desde o início da nossa carreira no mercado imobiliário, nós nunca tivemos contato com terceiro. A gente entendeu que o que vendia era foco. E a gente entendeu isso na dor, na prática. Porque o nosso primeiro ano, a gente ficava tentando atirar para todo lado, para ver de onde pingava, qual que era o mais fácil. Vamos atuar vários produtos ao mesmo tempo. E aí, eu sempre tive assim, uma dificuldade em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu comecei a notar que quando eu vou abrir mão desses produtos aqui e eu vou focar só nesse aqui, só dessa construtora. Eu me dei bem com o produto, eu acho que ele faz sentido para o investidor, que é uma coisa que eu já gostava de atender, que eu tinha uma leve facilidade por conta do meu início ali. E eu focava naquilo e vendia. Focava naquilo e performava. E eu performava em quantidade. Eu consegui um resultado muito melhor do que se eu tivesse distribuído. E aí a gente percebeu, o que vende é foco. Então, desde o início, a gente falava foco. Foco num projeto, foco no mercado. E você tinha números, né, Ana, para levar como exemplo para o time que você estava montando, né? De que foco é o caminho, faz sentido e dá resultado. Exato. E aí, quando a gente montou a Patrimônio, a nossa expertise é em lançamento. Então, nós falamos, vamos continuar com essa expertise. Hoje, nós temos um time de imóvel pronto? Temos, que ele foi criado para atender as demandas que o lançamento traz, tá? Não é o nosso foco principal, ele tem, sim, uma atuação no mercado, mas ele é um time que está em desenvolvimento. Para você atender a necessidade do teu cliente, as necessidades do nosso cliente, para a gente entregar a solução completa para ele. O nosso foco sempre foi lançamento. E, novamente, voltando para os dados, uma outra análise que a gente fez. 90% dos clientes que a gente atendia era investidor. 10% era para moradia, mas esses 10% para moradia também queriam fazer um bom negócio de investimento. Então, o que nós entendemos? O investidor, ele é recorrente. Ele compra agora, o próximo lançamento ele compra. Se ele não comprar esse, ele compra o próximo. Ele compra todo ano, ele compra 2 vezes por ano. E o investidor, ele tem uma dor muito grande, que é achar um profissional que entregue para ele informação estratégica, que entregue para ele um plano completo, uma solução completa. Não venda só para ele, mas ajuda ele. O imóvel ficou pronto. O que eu vou fazer com esse imóvel? Ana, como é que eu vou ganhar dinheiro com esse imóvel para alocação? Existem várias formas, né? Então, eu quero... Dentro do investimento, a gente tem várias formas de investir em lançamentos diferentes, com possibilidades de ganhos diferentes. Então, eu comecei a notar que ninguém fazia. Toda vez que chegava um investidor lá na empresa, assim, eu ficava assim, Ana, você pode me ajudar? É porque ele é investidor. Como se fosse assim, um bicho de 7 cabeças, gente. Eu ficava, meu Deus. Né? Então, eu comecei a preparar o meu time para isso. Eu falei, se vocês se prepararem e saberem atender o investidor, gente, vocês vão virar a chave, porque isso os corretores não sabem fazer. As pessoas querem saber disso. Ele vai se sentir, mas corretor tem um monte. Tá, e quantos são bem preparados para atender um cliente? Não é um monte, gente. É o mercado que nós temos aqui, nós somos carentes de bons profissionais. E é muito interessante porque quando você pega corretores de lançamento, tem aquele estigma também de que é um simples vendedor de produto, né? Que tem que saber todos os detalhes do produto, exato, técnicos e tudo mais, e muitos se focam nisso. E aí acaba realmente se reproduzindo apenas isso, né? Uma descrição de produto. Saber que o produto é importante também, né? Não, mas entendo que tem que ir além disso, porque as informações do produto o cliente tem. Ele vai no site, ele vai ali no plantão. Perfeito.
um livro ali, um memorial descritivo, qualquer coisa, ele acha todas as informações do produto. Exatamente. Mas você daí vai além, entregando realmente aquilo, os detalhes daquilo, a vantagem daquilo como um potencial de negócio, de retorno. Exatamente. E como que é preparar seus corretores para isso, né? Porque você... Muito treinamento. Eu imagino. Eu falei, gente, Você conduz isso pessoalmente. Conduz isso pessoalmente. Desde a criação dos treinamentos, já fazia muito isso, mesmo como corretora. Aí vem de novo aquela coisa, né? Desde o início, eu sempre tive, assim, uma leve, não digo habilidade, mas uma leve tendência à liderança. Porque eu gostava, eu puxava isso pra mim. Então eu ia, aprendia, legal, vou ensinar o restante. Então eu chegava na reunião de segunda-feira, mesmo como corretora, sempre foi assim. Eu sempre tava ensinando, eu sempre tava, gente, olha aqui, eu aprendi isso aqui. E se vocês fazerem isso pro cliente, vocês vão vender mais. Mesmo como corretora. Eu não era gestora, mas eu tinha prazer naquilo. Então hoje, sim, eu preparo os treinamentos. A gente tem um processo de internalização dos nossos corretores, onde a gente traz bastante coisa sobre o mercado financeiro, a gente ensina eles a olhar essas coisas, mas principalmente a gente estimula isso o tempo todo. Então eu não faço treinamento só quando ele entra. A cada 4 dias na nossa imobiliária trabalhada, a gente estuda um. De segunda-feira, a gente sempre aprende algo novo, a gente sempre estuda. A reunião semanal, olha, é uma coisa sagrada. Eu falo assim, ó, vocês não marcam nada, nem atendimento, mas se o cliente quiser fechar um apartamento de 5, 6 milhões, você vai dizer pro cliente que vai ser depois do meio-dia na segunda-feira, que você não vai poder. Muito bom, né? O foco nas rotinas e o corretor, a equipe entender que isso é para o desenvolvimento dele, que isso é realmente um tempo útil, né? E bem aproveitado. A gente defende e vê muitas imobiliárias colocando isso apenas na responsabilidade dos corretores, né? E aí é onde a gente perde essa unidade, né? Ainda mais quando escolhemos um posicionamento como vocês escolheram, que é entregar esse diferencial, né? E dentro desse nicho de público, que é o investidor, que também não quer dizer que todos são iguais, né? Você mesmo falou, os investidores também são diferentes perfis. Mas é isso, quando você tem esse foco e o teu time precisa reconhecer isso, né? Exatamente. E aderir àquilo. Ana, eu queria saber um pouquinho, vocês têm um case, assim, espetacular, né, do ano passado, de um empreendimento que vocês, enfim, tiraram ali da cartola um plano, né? Eu queria que você contasse um pouquinho disso, porque eu entendo que ele foi, inclusive, responsável, em grande parte, pelo bom resultado de vocês, rapidamente, aí, chegando nesses números que a gente falou no início. Conta um pouquinho do que vocês fizeram. E tô sabendo que as ideias que vocês tiraram muito ali das trocas que aconteceram ali no gestão de vendas e lançamentos, né? Foi mesmo. A gente começou a imobiliária em março. E nós tínhamos experiência, assim, como lançadores, como corretores e tudo mais, mas a gente não tinha experiência em ser empresário. Então a gente começou, vamos olhar aqui agora para a empresa, o que a gente tem o que a gente vai ter de diferencial. Então, logo em seguida, a Érica fez contato com a gente, falando sobre o curso. Eu não lembro se algum de nós clicou no anúncio e ela fez o contato. E a gente falou, vamos para gestão de lançamento? E a gente tinha um objetivo muito claro lá, que era trazer um diferencial para nossa empresa. A gente foi com esse objetivo. E quando nós olhamos a grade, nós olhamos as pessoas que estavam lá, donos de construtoras, incorporadoras, gestores de grandes imobiliárias, e aí a gente falou, não, vamos aprender com essas pessoas, o que eles estão fazendo? Era a imobiliária lá que faturava 1 bi, era outra a 500 milhões. Aí várias incorporadoras grandes falaram, não, vamos aprender, o que essas pessoas fazem, vamos trazer um diferencial para a nossa imobiliária. Então nós fomos com esse objetivo para gestão de vendas de lançamento. Chegando lá, a primeira palestra que teve foi do Sérgio Langer com o Rodrigo. E o Rodrigo falava sobre marketing, que é um assunto que, tudo bem, todo mundo já fala e tal. Mais do mesmo, cara, foi assim pra mim, o que virou a nossa chave. A primeira apresentação. Eles falaram muito sobre conteúdos educativos, sobre você educar o seu público e preparar o seu público para fazer uma oferta. Que fez todo sentido, né, pra vocês. E aí eu comecei a analisar, como é que é feito isso hoje? Não é feito. As imobiliárias, quando ela fica sabendo que a construtora vai lançar um produto, a construtora passa informações básicas para ela, como que acontece? Então, você tem metragem, localização, às vezes que é a média de valor,
alguns itens na área de lazer, tá? E aí começa a internet se movimentar. E aí começam os corretores gravando os vídeos tudo assim, ó. Breve lançamento, tantos metros, aqui nessa localização, a melhor região da cidade, blá, 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 blá. É sempre a mesma coisa. Todo mundo, o mercado inteiro falando a mesma coisa, tá? E aí eu falei, nossa, faz toda a diferença. Isso que ele tá falando faz todo sentido. Mas peraí, como que eu poderia fazer isso? Educar o mercado sobre um produto. Aí ele falava, o Rodrigo e o Sérgio comentaram sobre topo de funil, meio de funil, fundo de funil. O conteúdo de topo de funil, o cliente, nesse momento, ele nem sabe que ele tem essa dor. Ele nem sabe que ele quer aquele imóvel, que ele precisa daquele imóvel. Você precisa mostrar para ele, ensinar para ele o que é, as vantagens, qual dor vai resolver dele. Aí você vai, olha, um imóvel, já que você vai resolver essa dor, um imóvel ideal, meio de funil. O imóvel ideal é assim, porque ele oferece qualidade de vida, nananã, quais as vantagens que tem, o que você deve olhar. E aí o fundo de funil, a oferta. Olha, sabe aquele imóvel, aquele problema que você tinha, que aquele tipo de imóvel resolveria aquele problema? Então, agora eu tenho uma boa oportunidade para te mostrar. É exatamente aquilo que eu vinha te falando todos os meses que era uma boa oportunidade. Então, agora chegou a hora. Tem uma oportunidade para você. Então, você ia preparando as pessoas. Você não pega só o que tá quente, o pronto para comprar. Porque o cliente que tá pronto para comprar hoje, ele Tira o pedido, né? Exato. E assim, é limitado o número de clientes que estão prontos para comprar. Então você tem que ensinar e preparar, né? E o conteúdo é uma estratégia importante para isso. Exato. E aí a gente observou isso lá nesse curso que a gente foi. E aí eu já comecei a notar, falei, legal, vou ensinar então as pessoas. Aí, nós notamos no curso, conversamos com vários incorporadores. Uma coisa que nos chamou muita atenção foi que 50% do público ali era incorporador. Era construtora. E eu achei até que esse número era maior. Depois a Erika me falou que era de 50%. A gente conversou com vários deles e eles tinham uma dor muito grande. Eles estavam ali procurando soluções porque eles são muito mal atendidos pelas imobiliárias. Muito mal atendidos. É uma grande dor, né? O serviço realmente, a parceria ali deixa a desejar, como nós falamos lá atrás, muito por focar apenas no produto e ser uma relação que não é de mão dupla, no sentido de que esse treinamento, né, as imobiliárias não estão assumindo a parte delas, né, no desenvolvimento do time. Exatamente. E aí a construtora, ela faz a parte dela, que é entregar todo o material do empreendimento, que é dar um treinamento da onde veio o conceito, a ideia, por que ele foi criado daquela forma, todas as especificações, mas esse topo de funil, essa ideia de preparar o cliente, por que aquela região é boa, contar para ele os benefícios daquilo, os benefícios financeiros, tudo isso não é a construtora que tem que fazer, é o profissional. É a imobiliária, é o corretor. A imobiliária precisa traduzir aquilo para o cliente, né? No sentido de casar as duas coisas. Quem conhece o cliente é a imobiliária, né? E aí a construtora com o produto, o casamento disso, ideal. Mas e aí, que solução que vocês trouxeram? Aí a gente vendo aquela dor da imobiliária, a gente sentando ali mesmo, as coisas aconteceram ali durante o treinamento. Real, a nossa cabeça ia longe, então a gente já fazia, rabiscar. Aí chegava no almoço, conversava e no café da manhã já falava sobre, vamos implementar isso. Então foi muito legal, porque quando a gente saiu de lá, a gente retornou com o plano tudo pronto na nossa cabeça. Das ações que vocês fariam já um empreendimento específico. Também. A gente ia testar nesse empreendimento específico. Perfeito. Aí ali a gente começou a validar. O Quinaço foi assim, da Imóveis de Primeira de Curitiba. Sensacional, um cara muito legal. E ele deu várias dicas pra nós. Ele, assim, a gente tava no hotel, intencionalmente a gente falou, não, vamos ficar nesse hotel aqui, nos hospedar aqui, pra gente poder fazer network o tempo todo. Ter acesso. Exatamente. Então a gente ficou lá, a gente tava num hotel, o Valdir Knast tava lá, e a gente tomando café da manhã, coitado, na academia, e a gente ali, ó, trocando ideia com ele e tal. Então foi bem legal a experiência, porque nós já voltamos com uma solução pronta de entregar uma solução completa pra construtora, de entregar muito além do que o simples trabalho básico de você ir lá, colher o material, levar o teu time para participar do meeting e daqui a pouco sair todos os corretores fazendo anúncio na internet, fazendo oferta. Tá? Então, hoje, a gente entrega, quando a gente é convidado para uma construtora para trabalhar um produto, a gente cria um plano estratégico para ela de como que nós vamos ajudar a construtora
a fazer o produto dela pegar temperatura e pressão no mercado. E quando a gente fala de mercado, eu não tô falando de exclusividade. A gente nem gosta de exclusividade. Exclusividade é uma coisa para nós que ele não é benéfico para ninguém, tá? Porque eu ter exclusividade com uma construtora e ter o mercado inteiro falando mal, o restante das outras imobiliárias, 300 imobiliárias puxando contra, isso não faz sentido para ninguém. Né? Interessante. Então, a gente hoje apresenta um plano estratégico. Então, nós voltamos, só dando um passo para trás. Então, nós voltamos do curso já com esse plano montado e fomos na primeira construtora validar para esse grande projeto que a gente tinha. E assim, o projeto, inicialmente, ele parecia muito complexo. Por quê? Porque era uma torre de apartamentos com 267 apartamentos, então não é pouco apartamento, era bastante. Todos eles com tipologia de estúdios, de 30 e poucos metros quadrados. Aqui, o maringaense, ele é ainda, as pessoas que são cabeça de interior, né? Então, quando você fala 30 e poucos metros quadrados em São Paulo, já é até grande. Aqui, não. Era um apartamento de estúdio, numa região que ela está em desenvolvimento, mas ela não tem ainda uma faculdade do lado, um shopping do lado. Ela não tem, ela está em desenvolvimento. É um projeto futuro. De estúdios, apartamentos compactos e que custava R$15 mil o metro quadrado. Nossa. Que pra Maringá é uma realidade, assim, 10 mil as pessoas já estavam assustadas. Totalmente fora do padrão da cidade. Para investimento. Aham. Investimentos. O investidor olhava numa cidade que só fala assim metro quadrado. Qual que é o valor do metro? Não, vocês estão ficando maluco? Você tem noção, Pininfarina lançou 17 no começo, né? Agora já não dá mais. Não era como... Você olhava o projeto e falava assim, gente, tem tudo certo pra dar errado isso aqui. E, além de tudo isso, ainda ia ser administrado por uma empresa. O cliente não podia fazer a própria locação dele. Você era obrigado. Era uma proposta muito específica, né? E muito fora do padrão da cidade. Muito fora do padrão, exato. E aí, pouquíssimas pessoas sabem vender isso. Só que eu sabia vender isso. Eu já tinha tido expertise com alocação por temporada, eu já tinha vendido antes, atuado em outros produtos, já entendia sobre Airbnb, todo esse universo já era muito familiar para mim, e eu falei, eu vou ensinar o meu time a virar especialista nisso. E nós vamos fazer um resultado fantástico. E aí, nós chegamos e montamos, então, um projeto para a construtora com foco. A primeira coisa que a gente fez, e que isso a gente faz em todos os projetos agora, eu tenho um time focado num produto. O meu time, não trabalha 2 produtos ao mesmo tempo. Certo. Tá? Então, quando eu fecho com você assim, ó, você é construtora, fechou aqui uma parceria comigo, você vai ter o meu time exclusivo no seu produto, atuando pelo prazo que a gente estipulou ali. Seja por 40 dias, seja por 60 dias, meu time não faz mais nada. Eles não pisam em outra construtora para oferta de produto, nada. Então, a gente pegou um time, a gente preparou esse time e eu dava muito treinamento, muito. Começou com treinamento sobre a cidade, economia da cidade, e o mercado financeiro. Eu preparei o meu corretor para quebrar todas as objeções. Eu fiz uma lista das objeções. Vocês vão dificultar. Quando o cliente perguntar para você, preço de metro quadrado, isso aqui vai ser uma objeção. A administradora vai ser uma objeção. Isso aqui é demanda em Maringá. As pessoas pensam que a locação por temporada é só em cidade turística, né? Tem demanda em Maringá? É objeção. A comparação com o apartamento econômico. Porque o preço que você comprava lá, você comprava um de 60 metros. Sim. É objeção. Vocês vão saber falar tudo isso aqui. Tudo bem. Aqui com o meu time era, então, treinamento. Aqui com a construtora, eu ofereci para ela um time focado no produto dela por 90 dias, porque era um produto que a gente ia ter que ensinar o mercado a vender. Não era uma coisa simples, como você vender um terreno em condomínio fechado. Você não precisa de 90 dias ensinando as pessoas, né? É meio óbvio. Então, eu falei, nós vamos fazer, só que aí a gente entra aqui em 2 frentes. Eu vou fazer um trabalho de ensinar todo o mercado, teu público. Eu fiz um script, um topo, meio de funil, todos os assuntos que eu ia tratar na internet. Eu falei, eu vou entregar para vocês 100 vídeos, nós entregamos 100 vídeos. 100 vídeos na internet e tal, legal, digital. Vou gastar tanto em tráfego pago para distribuição de conteúdo, não é oferta, não é pedindo nada, é só entregando conteúdo valioso para o cliente. Mas
aqui por trás, nos bastidores, eu vou fazer 15 mil ligações, o meu time vai fazer 15 mil ligações, o meu time vai fazer PAP em tais regiões da cidade, nós fizemos panfletagem, nós fizemos tantas visitas, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer tantos eventos. Eu entreguei um plano para ele e ainda prometi lá para ele em contrato. Perfeito. Prometi para ele que se após o lançamento ele tivesse estoque, eu iria dar um jeito no estoque dele. Perfeito. Porque eu tinha certeza que não ia ter estoque. E aí você validou, né, essa teoria. Apresentei para a construtora olhou, nossa, plano perfeito. Um time, as imobiliárias não tinha foco, não tem foco. E aí, então, a sua imobiliária vai focar só no meu produto, vai fazer tudo isso aqui, vai ensinar todo mundo o que significa o meu produto. E não tá me pedindo exclusividade. E vocês não querem exclusividade? É isso mesmo? Não, a gente não quer. Levou um susto. É só isso, eu não tenho que Tem entender. pegadinha? Não, é só isso mesmo. Perfeito. E nós fizemos. E foi tão poderoso isso que nós ensinamos o mercado inteiro a vender aquilo ali. E teve vários corretores que nos procuraram falando assim, ei, escuta, eu tenho um cliente para a cidade de Aruna, vamos fazer a parceria? Eu falei assim, não, é que vocês não são exclusivos lá? Não, isso não é exclusivo. O que os nossos concorrentes falavam, os nossos amigos, né? Que eu falo que a gente não tem concorrente, nós somos parceiros de negócio. O pessoal chegava e falava, gente, parece que a Patrimônio foi criada só para vender a cidade de Aruna. Parece que vocês foram criados, parece que vocês são donos desse projeto. É um comprometimento, né, Ana, que faz toda a diferença. E isso gerou aí um resultado de 30 milhões de vendas, Foi. Né, com esse empreendimento. Foi. E isso, assim, resultado de 30 milhões porque não teve unidade. Aham. A gente ficou com mais de 50 clientes que estavam com a documentação pronta, só para escolher unidade. Faltou Tudo pronto. produto para atender todo mundo que vocês A conseguiram construtora vendeu tudo em 2 horas. qualificar. Olha só. 100% do produto em 2 horas. Muito Bom. bom, muito bom. E desde então, a gente tem feito agora, tentado seguir algumas... após isso, então hoje a gente entrega foco para a construtora. O meu time, ele não trabalha 2 produtos ao mesmo tempo. Então a gente tem um projeto ali com a construtora, a gente faz um plano de ação de como que a gente vai precisar ajudar ela. E esse plano de ação, ele é personalizado, porque cada construtora tem o seu formato de trabalho e tem sua dor. Tem construtora que não gosta de vender o prédio todo, ela não quer vender o prédio todo, ela quer vender aquela quantidade. Tem outras construtoras que a dor dele é ter estoque. Então a gente olha para o construtor, a gente cria um plano de ação e essas estratégias ela vai no online, mas ela vai principalmente no offline. A coisa não acontece só no online. As pessoas veem a gente lá na internet, um monte de vídeo e tal, e acham que é só isso, que a gente vive de lead. Fala, coitada. Não sabe, que é aqui que o bicho pega, no offline. Então, a educação foi uma virada de chave para nós. E é isso que, se você me perguntasse aqui, qual que é o diferencial da tua empresa? Se você fosse poder falar só da Patrimônio no mercado hoje, e se você pudesse deixar de conselho para qualquer pessoa que falasse assim, tá, eu quero fazer dar certo, eu quero que a minha imobiliária cresça, eu quero, como corretor, eu quero ter sucesso, o que que você falaria? Educação. É isso. Busque se especializar, busque conhecimento para tudo. Hoje, para nós, a gente busca conhecimento tanto para os sócios. Hoje a gente contratamos uma consultoria empresarial já para nossa empresa esse ano para ajudar a gente na criação de estratégia do ano. E a gente não vai fazer isso sozinho da própria cabeça, porque a gente não tem experiência como empresário. Começamos agora, a gente nem sabe onde quer chegar. Então, contratamos um consultor empresarial para a gente fazer todo o plano anual nosso. Como que a gente vai fazer? A gente tem a educação dos gestores, né? Ainda esse mês eu tô indo pro G4 para aprender sobre gestão, sobre liderança. Nós e o time de gestores, a gente traz educação para os corretores, a gente treina incansavelmente. E não é só sobre produto, é sobre inteligência emocional, é sobre comunicação, é sobre vendas, é sobre negociação, é tudo. Muito bom, Muito bom. E o cliente, a gente educa o cliente também. Perfeito. Ana, infelizmente, né, nosso tempo acabou. A gente passou tão rápido. Passa rapidinho, né? Porque a história é boa, porque vocês, enfim, tem algo que é muito inspirador. Nós ficamos muito contentes de alguma maneira, né, ter contribuído para essa trajetória até agora da Patrimônio, tá? A gente falou aqui, né, quem está aqui nos acompanhando, a Ana Paula passou por um treinamento nosso, que é o Gestão de Vendas e Lançamentos. Isso aconteceu ano passado. Então, a gente fica muito feliz porque tudo isso que ela está contando aqui é um exemplo de transformação real, né? A Cúpula tem realmente como um propósito transformar o mercado imobiliário e quando a gente ouve esse tipo de depoimento, esse tipo de história, é a transformação acontecendo na prática. Exatamente. Então, eu queria
né, convidar quem tem interesse, né, de que esse nível de transformação também se aplique ao seu negócio, está convidado para fazer parte da próxima turma do Gestão de Vendas Lançamentos. Nesse ano, o nosso treinamento vai ser em Balneário Camboriú, né, um mercado aí que desperta bastante interesse no geral. Vai ser incrível. Vai ser no mês de junho. A gente está super empolgado, então, para levar esse potencial de transformação para as outras empresas aí do mercado de todo o Brasil. E na descrição do episódio de hoje tem o link para quem quiser conferir mais informações sobre o Gestão de Vendas Lançamentos. Ana, te parabenizar, incrível o trabalho que vocês estão fazendo, que seja 2025 um ano de mais sucesso ainda. Exato, tomara que ano que vem esteja aqui contando agora os grandes cases de 2025. Sensacional, parabéns, obrigada pela tua participação e até o próximo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E esperamos nos ver mais vezes. Vamos sim. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Você ouviu o Modo Avião. Conteúdo original Cúpula e Imob Report. Edição de áudio Dice Masters. O Modo Avião é um oferecimento de Cred Aluga, Superlógica, Seller, Contimob, Auxiliadora Predial, Loft e Refera. Obrigada por nos ouvir até aqui e até o próximo episódio.